Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição, a 6ª edição do podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com o mundo da bola. Eu sou um dos seus apresentadores, Léo Abrantes, e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Ramon, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite para quem está nos assistindo, independentemente do horário. Léo, independente do dia. Exatamente, né? 6 episódios já do Mais Fute. Pois é, isso, mais de um mês já aqui fazendo episódios. Isso, mas... E a gente já queria agradecer, né? a todo mundo aqui que tá acompanhando a gente desde o início, comenta, né? Que curte. Exato. Um abraço aí pra todo mundo, um abraço pro meu amigo Tainan, pro meu amigo Iago, eles sempre assistem o programa. Olha aí, galera obrigado, da diretoria da Luta Livre, ó. Valeu, pessoal, aí. Satisfação imensa vocês estarem acompanhando aqui o programa da gente. Pra gente é uma satisfação gigantesca, né? Exatamente, ter esse pessoal acompanhando. Né? A gente iniciou esse projeto há um tempinho aqui e a gente tá gostando muito de fazer. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do programa, né, Ramon? Exatamente. Antes de começar o programa, Ramon, eu queria dar um toque aqui, que a gente no último episódio falou sobre o Atlético Mineiro. Aí o Atlético Mineiro foi lá e tirou o Filipão do Atlético Paranaense e gerou um mal-estar no Brasil. No Brasil inteiro. O assunto da semana foi falar sobre essa questão de traição. O Filipão traiu o Atlético Mineiro. Tinha o Alexandre Matos, né? Que ele era muito amigo, que é o CEO do Atlético Paranaense. E aí ele simplesmente saiu. Eu acho que ele deu uma pequena crise de meia-idade. Meia-idade não, porque o Filipão já tá avançado. Já tá avançado. Mas assim, no fim das contas, quem se ferrou mesmo foi o Paulo Turra, né? Paulo Turra que foi conversar com o Filipão. Filipão, tô indo pro Atlético Mineiro, você quer ir comigo? Voltar a trabalhar comigo como auxiliar? O bicho, não, rapaz, eu tô gostando do projeto aqui. Uma hora depois, Alexandre Matos fala, ei, tá aí fora, viu? O Paulo Turra pegou em média. Complicado pro nosso queridíssimo Paulo Turra, porque, cara, eu gosto do Paulo Turra. O trabalho eu acho que ele foi... Eu acho que era um bom trabalho, Léo, que ele tava fazendo. Não só um bom trabalho, Ramon, como eu acho que o fato do Filipão ter conseguido ter um grande respiro nesses últimos anos, campeão brasileiro com o Palmeiras, finalista de Copa Libertadores, eu acho que tem muito a ver com a presença do Paulo Turra, que é um grande estrategista, principalmente na defesa. Com certeza. Acho que é meio retranqueiro, mas é um bom treinador, que ainda é jovem também. Que é jovem, estava evoluindo. A equipe do Atlético Paranaense vinha por esse processo, né? Da mudança de treinador. Claro, o Filipão ainda na gestão, mas mudou o treinador. Quer queira, quer não, a filosofia muda um pouco, apesar de ter muita coisa do Filipão no Paulo Turra. Porém, acho que o Atlético Paranaense estava naquele processo de construção, vinha fazendo um bom Campeonato Brasileiro, uma boa Libertadores, uma boa Copa do Brasil. Sim. E aí eu acho que foi precipitado também, é claro, o Alexandre Matos ele tira o Paulo Turra porque Paulo Turra estava entrelaçado com o Filipão, ele fazia parte do projeto Filipão. Sim. E aí, como o projeto Filipão acabou, né? Então, acaba também aí a ligação do Paulo Turra com o Atlético Paranaense. Então tá aí o Paulo Turra aí desempregado, tá aí no mercado. Mas o programa de hoje a gente vai falar sobre outras coisas, Amon. O que é que vamos falar hoje no programa, viu? Hoje a gente vai falar, claro, da rodada da Série D, que ainda não acabou. A gente vai ter jogo do Campinense hoje. Porém, a gente vai falar sobre as partidas que nós tivemos no final de semana. Falar sobre o empate do Souza. Vamos falar sobre a vitória nacional de Patos. Primeira vitória nacional de Patos fora de casa. E principalmente sobre o Belo, né? O Belo que jogou ontem. O Belo jogou ontem pela Série C. Mais uma vez diante do botou mais de 6 mil pessoas no Almeidão. Muita gente, mas... Faltou aquele negocinho a mais, né? Faltou aquele negócio que as pessoas já estão acostumadas. Eu vi uma estatística interessante que dos últimos, se eu não me engano, dos últimos 12 ou 14, 12 jogos, se eu não me engano, o Belo só venceu 4 no Almeidão. Então... Números terríveis para quem é um mandante, né? Para mandante é terrível esses números. É uma equipe que tá empatando muito nesse campeonato e já vinha empatando desde o Campeonato Paraibano. Exatamente. Lembra que o Botafogo... No início do Campeonato Paraibano do Belo, benze a Deus, foram, se eu não me engano, 5 pontos nos 5 jogos, porque foram 5 empates. A mesma conversa, né? Invicto. Não ganha, mas está invicto. Pois é. Ninguém venceu ainda o Botafogo no Campeonato Paraibano. Aí quando também perdeu...
Acho que a situação do Campeonato Paraibano é muito diferente da Série C, até porque a gente elogiou bastante o trabalho do Surian, e a gente vai falar muito sobre isso, falar muito sobre o Surian, falar muito sobre o Botafogo, o que tá acontecendo no Botafogo, e também vamos falar sobre a Série D, sobre o Nacional de Patos, hein? Nacional de Patos. O Nassa cada vez mais conquistando o meu coração, Léo, não vou mentir não. Ele já conquistou o meu. Exato, eu tenho acompanhado com muito prazer a equipe Nacional de Patos, porque é uma equipe muito aguerrida, uma equipe... Assim, eu vejo uma equipe muito interessante de se assistir. E um clube paraibano que eu realmente tô despertando um carinho gigantesco. Eu também. Principalmente por causa daquela camisa amarela. A camisa é linda, aquela amarela é linda. Olha, queremos uma aqui, ó. Nossa, pra poder exibir aqui no programa. Usar. Maravilhosas. E enquanto o Botafogo Nacional estão decidindo seu futuro, estão ali confusos sobre o que vai ser o próprio futuro, a seleção brasileira já está decidida de quem vai ser o comandante para a próxima Copa do Mundo. Carlo Ancelotti. Eita, Léo. Polêmica, viu? Polêmica, Nunca vi Eu juro pra você que eu não achava que era polêmica, mas Pois é. Eu nunca imaginei que um dos melhores treinadores do mundo treinar a seleção brasileira seria uma polêmica tão grande como tem sido, né? Pois é, e aqui a gente vai debater, vamos falar sobre a nossa opinião, sobre... Será que realmente ele vai conseguir trazer o Hexa? Será? Será que vale a pena esperar aí quase não, né? Esperar um ano para um treinador começar a treinar a seleção? Vamos falar também a polêmica sobre ele ser estrangeiro, um técnico italiano. A Itália, principalmente, tá tendo essa questão assim com o técnico também. Sim. Então, a gente vai debater um pouquinho, né? Vamos falar sobre realidade de seleção, porque tem muito a ver isso também, né? Lembrando aqui que o seu queridíssimo Mais Fute tá disponível. Olha, amor, uma novidade. A gente tá disponível também no Amazon Music. Não? É. Rapaz, expandindo e também a gente conquistando. E a gente tá disponível também no Google Podcast para as pessoas que são pobres e tem Android, né? E também estamos acessível. Exatamente. Né? Somos democráticos, né? Acessíveis. Estamos disponíveis no Apple Podcast para os pobres que acham que são ricos. Olha aí, tá vendo? Então, assim, do baixo pro alto não tem problema. Exatamente. A gente é um foguete que decola e alcança todos os lugares. Com certeza. A gente é super democrático. Vamos embora. Aqui, eu ia falar que reino comunismo, mas a Amazon, a Apple, não tem nada de comunismo. Enfim, a gente está disponível também na Mais TV, no youtube.com/maistv e também no Spotify. Basta você pesquisar lá podcast Mais Fute, que vai estar lá todas as edições. Todos os minutinhos aqui certinhos. A minutagem é importante, viu? Se você quer ouvir só Botafogo, só Souza, só Seleção Brasileira, tá aí certinho pra você. E acho que a gente tá na hora de começar, né, Ramon? Tá na hora de começar, mas só antes, claro, sempre agradecer o espaço oferecido pela Rede Mais. Agradecer também, claro, avisar o pessoal que gosta de acompanhar sempre informações, noticiários e tudo mais. Exatamente. Todo dia aí de segunda a sexta-feira, às 18 horas, nós temos o programa Hora H com a nossa querida dupla, né, Léo? A melhor da Paraíba. Aaron Cid e o Alisson Bezerra. Vamos embora. Bora. 6.000 pessoas no Almeidão ontem para ver o empate do Botafogo contra o Náutico. Jogo difícil. Clássico nordestino. O Náutico, além de ser uma equipe muito forte, veio da Série B, então já tem uma bagagem melhor. Tem jogadores de nome, né? Cara, eu não lembrava que O Cruel estava no Náutico. O Cruel está no Náutico, Vitor Ferraz, nomes que são conhecidos aí do torcedor brasileiro, né? Torcedor brasileiro. Sim, o jogo foi bastante complicado, principalmente porque o Belo sofreu um gol, né? Não estava sofrendo na partida, mas tomou um gol de uma jogada de escanteio, o que é sempre bem frustrante, né? E é um problema recorrente. O Felipe Surian, ele foi questionado isso ontem na coletiva de imprensa, mas é uma coisa que é muito recorrente. O Belo tem tomado gols de cabeça, tem tomado gols em jogadas aéreas. Né? Feito muitos gols de cabeça, né? Também. E aí é que vem um ponto, né? Um ponto que precisa ser reforçado e a equipe do Botafogo precisa ficar mais atenta. Na partida contra o Floresta, aqui no Almeidão também foi um gol de cabeça. O jogo agora contra a equipe do Náutico, mais um gol de cabeça. Então, são momentos onde a equipe tem se desligado e nessas jogadas acaba sofrendo os gols.
precisa se atentar a isso. Claro, jogo aéreo é sempre muito importante, pode decidir jogos, como, por exemplo, o de ontem poderia ter sido decidido justamente assim, pelo simples fato de que, às vezes, quando uma equipe ela não consegue construir, ela não consegue criar, o jogo aéreo, a bola parada se torna uma opção. Chute de média distância. Exatamente, tornam opções, né, Léo? A gente pode ver em muitos gols do Botafogo na temporada foram através de jogadas de chute de média, longa distância, de bolas paradas, gols de falta, escanteio. Contra o Figueirense mesmo, o primeiro gol da equipe foi uma jogada de bola parada, o gol do Wesley Santos. Enfim. E não tem problema você ter esses tipos de jogada como principais no seu arsenal, mas não podem ser as únicas. Um exemplo muito grande é o próprio Palmeiras aqui, que joga de várias formas, marca muitos gols e tem uma quantidade muito grande de gols de bola parada. Que é uma jogada fortíssima. O Abel, todo jogo do Palmeiras tem um gol do Gustavo Gomes de cabeça. Exato. Não, e você pode perceber, prestar atenção no caso do Palmeiras, não há porque a equipe é forte no jogo. Mas você percebe que é treino. Tem jogadas ensaiadas, existe um posicionamento, existe um entendimento entre os jogadores de movimentação dentro da área. E essa movimentação na área é muito interessante, que ela se mistura muito com até outros esportes, como o basquete. Exatamente. Basquete que tem bloqueios, sejam bloqueios diretos, bloqueios indiretos. Que faz parte da inovação que o futebol tem trazendo nos últimos anos, né? O futebol, ele traz essa inovação, ele aumenta esse leque. Por exemplo, que eu gosto de citar, antigamente não tínhamos isso, mas da era moderna para cá, vamos dizer assim, dos anos 2008, mais ou menos, vamos colocar 2007. Guardiola. Exatamente. Você tem os goleiros não só jogando, participando diretamente do jogo, mas os goleiros fazendo muitas defesas em X, que é justamente a forma que o goleiro do handebol agarra. E aí você vê que isso foi uma coisa que trouxe também do handebol, do futsal, pra dentro do... O goleiro já fazia manchete também. Exatamente. Aí traz pra o futebol, isso tudo moderniza e traz inovações pro próprio esporte. E a questão para o Botafogo é justamente não só ter uma arma muito forte na bola parada, em outros tipos de jogada, mas também conseguir construir jogadas, troca de passes, jogadas, movimentações coordenadas, para que consiga também confundir o adversário e fazer mais gols e ser um ataque melhor. O Belo conseguiu agora um reforço interessante, que foi anunciado na última quinta-feira, que foi o Gerson Magrão, né, Léo? Um jogador experiente, que está acostumado a jogar a Série C, já participou aí pelo menos de uns 2 acessos, inclusive um deles título da Série C. É um cara que vem agregar, já estreou ontem, e ele dá uma dinâmica muito grande ao meio campo do Botafogo. O meio campo do Botafogo, apesar do Jailson ter jogado muitas vezes como esse meio armador, mas o Gerson Magrão, ele tem mais aquele ar de 10 mesmo, o clássico, né, que constrói o jogo, que é uma coisa que o Botafogo precisava, um jogador mais construtor. Porém, o que eu acredito que ainda tá faltando pro Botafogo, e precisa ir ao mercado com essa atenção, é para trazer um camisa 9 realmente que consiga marcar gols. Eu acho que o Botafogo tem sofrido muito com isso, não só agora na Série C, mas principalmente ao longo de toda a temporada. Você tem hoje o Thiago Reis, o Bruno Paraíba teve sua passagem pelo Belo já, uma passagem curta, porém não conseguiu trazer bons efeitos para a equipe do Botafogo. Se eu não me engano, acho que não conseguiu nem marcar um gol, se marcou só foi um. O Thiago Reis já vem com alguns gols na temporada, mas ainda não se firmou como camisa 9. E eu acho que falta ainda esse homem-gol para trazer mais confiança para a equipe do Botafogo. Acho que não só um camisa 9, mas eu acho que também ter um pouco mais de repertório a equipe. Não, entendeu? Isso sem sombra de dúvidas. Eu acho o Botafogo uma equipe bastante organizada. Eu tava acompanhando, por exemplo, se a gente pegar os minutos finais do confronto contra o Náutico, cara, é uma equipe organizada. Tinha jogador do lado esquerdo, jogador do lado direito, jogador no meio, movimentações, troca de passes. A questão é que o Náutico estava muito fechado e a equipe também não conseguia desenvolver muito. Exato. Então acho que até mesmo isso é uma questão de tempo para o Surya conseguir dar uma melhorada nas estratégias, porque você tendo mais repertório, você talvez não precise depender de um camisa 9 tanto quanto tá necessitando agora. A gente sempre lembra, a Série C tá muito no início. Muito no início. Apenas 9 mais 9 jogos ainda. Tá quase na metade. Então, mas ainda falta mais um pouco para poder acabar. Você pode ver até mesmo, né? Se a gente pegar a tabela, a realidade do que tava 2, 3 semanas atrás. Exatamente. Tava muito o Amazonas diferente. já assumiu a liderança. O Amazonas, que a gente destacou aqui, que era uma equipe forte, candidata para poder
conseguir a vaga na Série B. Baita camisa 9, ou um 99, né? Nosso queridíssimo Sassá. O cara tem 11 gols. Já na Série C? 11 gols na Série C, 15 gols. Pra quem achava que o Sassá tava sumido aí, ó. Pois é. O Amazonas fez 15 gols na Série C, 11 foram do Sassá. Olha só. E aí, pronto. Isso é um reflexo, Léo. Eu acredito só que o Botafogo tem 11. É por isso que eu digo que quando uma equipe tem um camisa 9, o camisa 9 ele ajuda muito a equipe porque ele dá essa confiança. O camisa 9, quando ele faz gols, até mesmo a confiança da própria equipe cresce muito. Mas para isso, é como você falou, precisa ter variação tática, precisa ter inovação, precisa ter uma conjuntura completa para que o camisa 9 ele consiga ter oportunidades de marcar gols. Eu acho que o Botafogo ele pode olhar para o mercado, aproveitar essa janela de meio de ano e tentar trazer, pode ser até mesmo um camisa 9 com experiência. Não precisa ser um cara em fim de carreira, mas pode ser um jogador com experiência que possa agregar para a equipe do Botafogo e ser esse cara que vai fazer gols, que vai marcar gols, que pode dar inclusive uma confiança a mais para a equipe na temporada. Mas, é como você falou, precisa dessa variação tática. Exatamente. Se chegar um cara, ele não vai resolver tudo. Exatamente. Tem que ter o trabalho. A chegada do Gerson Magrão é interessante para dar uma movimentada nesse meio campo, para aumentar o repertório. Agora é continuar trazer o trabalho, também. Acho que o torcedor do Belo ele tem que ter um pouco de paciência também. Como a gente falou aqui umas semanas atrás, o Botafogo vai perder jogos, vai tropeçar. Ainda é um trabalho que está começando. Obviamente a gente não tem que aceitar mediocridade, um trabalho ruim, mas seguindo a análise, seguindo o que nós estamos acompanhando, o time é bastante encaixado e ainda falta conseguir melhorar esses resultados. Acho que é uma questão de tempo e a gente tem que dar um pouco de confiança aí pro Filipe Surian, que iniciou um bom trabalho, né? Iniciou quase um dogma futebolístico do surianismo, mas a gente tem que dar um pouco de confiança, até porque as coisas podem se ajeitar com o tempo, né? E também trabalhar com tranquilidade é melhor. Não, com certeza. E eu digo mais. Por exemplo, o Botafogo, próxima partida agora, vai enfrentar o Paysandu novamente dentro do Almeidão. O que eu acho que o que falta um pouco para essa equipe do Botafogo neste momento do campeonato, e sem sombra de dúvidas, é uma vitória diante do seu torcedor. Isso vai trazer uma confiança gigantesca pro elenco. O elenco eu acredito que os próprios jogadores eles devem estar incomodados e não estarem conseguindo vencer dentro de casa. Isso é uma coisa que incomoda. O problema é que, na teoria, os jogos mais fáceis que o Botafogo teria jogado em casa, que seria isso aí que eu digo extremamente na teoria, seria contra o Pouso Alegre e contra a equipe do Floresta, que são equipes que estão lá embaixo na tabela. Foram 2 empates. Exatamente, foram 2 empates. O jogo contra o Náutico, um empate, seria um placar, vamos dizer assim, normal. Sim. Por que se torna uma insatisfação pro torcedor esse empate contra o Náutico? Porque já vem de 2 empates dentro de casa. Exato, perfeito. E aí o torcedor, ele reclama, ele cobra, porque o torcedor, ele vai pro estádio. O torcedor a gente sabe, o torcedor gasta dinheiro, se associa no Almeidão numa segunda-feira. Numa segunda-feira. A gente tem que destacar também que o horário é muito bom. Porque às vezes no domingo, às vezes a pessoa só quer descansar no domingo, às vezes ela quer ver o jogo, sei lá, do Vasco, entendeu? Aí muitas vezes ela não dá atenção. Eu vi algumas pessoas reclamando do horário do jogo na segunda-feira. Eu acho eu vi isso no grupo, inclusive no grupo que eu faço parte, está lá o presidente do Botafogo, Roberto Buriti. Ele respondeu o torcedor que reclamou desse horário, falou que não é parte do Botafogo, o Botafogo não tem como controlar isso é a própria federação que decide os horários dos jogos, mas o próprio Roberto, e aí eu não sei se eu tenho uma mensagem aqui, mas o presidente ele gostou da postura do time ontem, de ter pelo menos se esforçado, ter lutado e tudo mais. Eu acho isso positivamente, uma coisa positiva, eu analiso isso como uma coisa boa. Aqui, ó, a fala do Roberto Buriti, ó. Abre aspas pra ele aqui no grupo que a gente tá. 90 minutos de belo, isso aqui é um programa show aí do show de bola, exato. A gente também fala aí e o pessoal é um pessoal bacana. Pô, o presidente aí, a palavra de presidente. Estou orgulhoso do Botafogo. Ontem ele jogou com raça e determinação. Se tivesse um vencedor e o futebol fosse justo, seria o Botafogo. É nítido que precisamos de um centroavante. A diretoria está providenciando. Gostei da estreia de Magrão, ele nos dará bastante alegria. O presidente já anunciou que vai atrás de um centroavante, porque a gente tava falando aqui. Gosto assim, presidente acessível. Pois é. E conversa com o torcedor, tá vendo aí? Eu tomaria uma breja com ele. Olha aí, tranquilamente. Enquanto a gente ouviu aí o que o nosso queridíssimo Roberto Buriti falou, vamos ouvir o Filipe Surian, o que ele achou da partida, o Mister do Botafogo. Vamos ouvir ele. Um jogo muito bom, achei que
que a gente conseguiu controlar bem o jogo, né, as ações principalmente do Náutico, que vem fazendo bons jogos após a chegada do Marchiori, a gente conseguiu neutralizar. O Jael é muito bom jogador, a gente conseguiu ali fazer algumas intervenções e não deixar com que ele conseguisse virar e finalizar gol. E num detalhe, futebol é detalhe, e a Série C principalmente, muitos jogos estão se definindo em alguns detalhes, e a bola parada a gente sofreu um gol no momento que a gente estava muito bem na partida, pressionando, trocando passes já numa zona de linha mais alta e baixa do adversário, linha alta nossa e baixa do adversário, mais próximo ao gol, mas não sendo também efetivo. No primeiro tempo a gente não conseguiu transformar a posse em possibilidades claras de gol, a bola passou muito por ali, a gente não conseguiu a finalização, mas mostra que mesmo saindo atrás, a gente conseguiu aí ajustar no segundo tempo, no intervalo, conseguiu fazer algumas mudanças, o time se organizou melhor, conseguiu criar mais, chegamos ao empate, jogar contra a equipe que faz uma linha de 5 com 3 zagueiros, você tem que movimentar bastante, abrir essa linha, atacar muito os espaços pelos lados, e quando faltou isso, a gente teve dificuldade, mas quando a gente conseguiu fazer essa situação, a gente conseguiu romper e chegar ao gol. Não conseguimos a virada, infelizmente, mas o importante é pontuar e tá brigando ali sempre dentro do G8. Tá bem bolada a competição, tá chegando meio que no meio da competição agora, os momentos de definições. A gente tem mais um jogo importantíssimo na terça-feira e os 3 pontos vão ser primordiais, assim como era o de hoje, mas já passado, terça-feira, buscando essa vitória aí contra o Paysandu, vai ser também novamente um jogo difícil, mas temos que vencer, não podemos errar, não podemos deixar os detalhes nos atrapalhar nessa fase da competição. Pois é. Esse aí é o Felipe Surian. E agora o Botafogo tem uma sequência interessante na Série C. O Botafogo vai enfrentar o Paysandu, como a gente falou, na próxima terça-feira. Porque é fim de semana de São João, time nordestino não joga. Não, joga não. Não joga. Nem adianta. Não, nem adianta. Olha o jogo, é mentira. Então... Desse jeito. Aí depois o Botafogo enfrenta o maior time do Brasil, que é o São Bernardo. Olha aí. Lá em São Bernardo, no 1º de maio, em 1º de julho. No dia 1º de julho. No estádio 1º de maio. Sim. Perfeito. Em São Bernardo do Campo. Depois enfrenta o Brusque em casa e depois o Aparecidense em casa. Ou seja, dos 4 próximos jogos, 3 são no Almeidão. Tem que ganhar, diga aí, tem que ganhar os 3. Tem que ganhar os 3. Aí você... O jogo contra o São Bernardo, eu coloco até... Tudo bem, uma derrota é até viável, mas os 3 próximos... Porque são equipes, Léo, que estão bem atrás do Botafogo na competição, né? Pois é, Ramon. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Primeiro, a gente vai falar sobre os times do Sertão da Paraíba. Vamos começar por quem tá na frente, né, Ramon? Vamos começar pro Nacional de Patos. Vice-líder da competição, 16 pontos, 2 vitórias nos últimos 2 jogos. Venceu o Pacajus, um gol do Léo Cereja. E no fim de semana, venceu o Globo com gols de Judicael e Bruno Menezes. Olha aí. Jogando fora de casa, a primeira vitória fora de casa na competição, que é extremamente importante, até porque... Os times que estão vencendo em casa. Exatamente. A gente vinha conversando sobre isso, né? A importância de ganhar dentro de casa e sempre somar pontos fora de casa. O Nacional de Patos não conseguia fazer isso na competição. Vinha apenas de derrotas fora de casa e conseguiu finalmente a sua vitória contra a equipe que todo mundo tem que ganhar. Sim. Que é o Globo. Com todo respeito à equipe do Globo, porém, todo mundo tem que ganhar do Globo se quiser se classificar para a próxima fase.
E foi a oportunidade que o Nacional teve logo após uma partida importante contra o Pacajus, que ganhou dentro de casa. Consegue essa vitória, consegue uma vitória contundente, tá? Vitória contundente Nacional de Patos, gols do Kel Baiano e do Bruno Menezes, um jogo tranquilo, jogo Nacional de Patos muito bem jogado. Vai para a próxima partida contra o Campinense, dentro de casa, podendo emendar 3 vitórias consecutivas na competição. E isso é importantíssimo para o Nacional de Patos, que está buscando sim a classificação. Porque o Nacional conseguindo essa sequência, ele se coloca numa posição no campeonato mais confortável num primeiro momento, podendo inclusive alcançar a liderança do grupo, caso haja aí um tropeço da equipe do Santa Cruz, que é o líder do grupo com 18 pontos. Não só tá numa posição muito boa na Série D, como também vem jogando muito bem o nosso queridíssimo Nacional de Patos. É uma equipe assim que consegue se fechar quando quiser, mas é uma equipe que gosta de ter a bola, que gosta de trocar muitos passes, gosta de atacar o adversário, tem uma postura mais ofensiva, e a gente já viu em vários jogos, inclusive contra o Santa Cruz em casa. O Santa Cruz, que hoje é líder, né, enfrentou o nosso queridíssimo Nacional de Patos lá no José Cavalcante, e foi um jogo de igual para igual. E olha que o Nacional tava com 1 a menos e ainda conseguiu um empate de 2-2. Foi. Esteve 2 momentos por trás do placar, né? Quando o Kel Baiano foi expulso, o jogo já estava 1-0 pro Santa Cruz, o Nacional empatou. O Santa Cruz fez mais um, o Nacional de Patos conseguiu a força aí no final do jogo para conseguir empatar o jogo. É uma equipe, Léo, que eu acho que uma coisa que supera muito a tática do time é a força de vontade dos jogadores, a garra dos jogadores. O Nacional de Patos, por diversas vezes no campeonato, desde o primeiro jogo, partidas difíceis, a equipe no final do jogo conseguir essa força a mais para conseguir uma vitória ou um empate contra o Santa Cruz. Eu acho que é uma equipe fortíssima, assim, sendo bastante sincero, das 3 equipes paraibanas na competição, a que tem mais me agradado tem sido o Nacional de Patos, pela postura que tem mantido ao longo dos jogos. O Nacional de Patos, ele se encontrou muito ao longo do campeonato, eu acredito que vai melhorar muito agora nas partidas fora de casa. Teve como ganhar do Pacajus fora de casa, que era uma das equipes mais difíceis de se vencer. Era líder da competição naquele momento. Perdeu de 1-0, mas poderia ter ganho. Eu acho que isso foi uma evolução que a equipe do Rodrigo Fonseca conseguiu ter. E eu tenho muitas boas expectativas para o Nacional de Patos. Eu acredito que o Nacional de Patos vai ser uma das equipes paraibanas que vai passar para a próxima fase. Acho que o principal ponto do nosso queridíssimo Nacional é fazer o dever de casa. Venceu o Potiguar, venceu o Souza, apenas empatou com Santa Cruz, porque depois venceu o Globo, venceu o Pacajus, e aí vai enfrentar o Campinense na próxima quarta-feira, né, dia 28, que vai ser um jogo emblemático, eu diria, até mesmo para os times paraibanos, pra gente ver se o Nacional vai conseguir aguentar o Campinense, se o Campinense vai conseguir aguentar o Nacional. Principalmente o Campinense, que vive uma fase mais complicada. E vai jogar hoje. Joga hoje. Já é importante pelo menos ganhar hoje dentro de casa, porque se perde, vai para um jogo dificílimo no José Cavalcante contra o Nacional de Patos, podendo inclusive perder mais uma vez. E seria, acho que se eu não me engano, a segunda vez no campeonato que o Campinense perde 2 partidas consecutivas. Isso não é bom, já que a gente já explicou aqui que a Série C, a Série D, no primeiro momento, é rápido, é um tiro curto. Então, as partidas que se perdem principalmente nessa reta final, por sorte, o grupo está muito equilibrado. Então, por exemplo, se um time tropeça e o outro ganha, já sobe. A questão aí, o Campinense vencer, ele já entra no G4. Exatamente. Então, fica aí essa confusão aí no grupo, até porque tá bastante embolado. O Pacajus, por exemplo, tava na liderança, hoje já tá em terceiro. Eu vejo a diferença. Eu fui dar uma olhada aqui. O grupo C da série D, acho que pelo menos ali os 6 primeiros colocados estão muito perto um do outro. Assim, a diferença é pouquíssima, né? Do primeiro pro segundo colocado, a diferença é de 2 pontos. Do segundo pro terceiro é 1 ponto. Do terceiro pro quarto é 2 pontos. Aí a gente vai pro grupo D, o Ferroviário tá com 25 pontos, o segundo colocado é o Maranhão com 13. A diferença é quase de 10 pontos, ou seja... Faz muita diferença. É um grupo muito difícil. Esse grupo C talvez é o grupo mais difícil aí da Série D desse ano. Enquanto um time do Sertão tá aí
feliz, venceu 2 partidas. O Souza, olha o Souza. Souza tá numa vida mais complicada. Porque... Torcedor, inclusive, nessa última partida agora do Souza, Léo, compareceu em pequeníssima quantidade no estádio, lá no Marizão. O torcedor não tá em pazes com o time, não. E foram jogos bastante ruins do Souza, porque são adversários, né, Iguatu e Potiguar, que não estão entre os melhores da competição. Eu diria que o Potiguar, depois de Iguatu e Globo, vem o Potiguar. E aí e esse é um ponto interessante, né, de se destacar, porque o próprio Potiguar, apesar de não ser uma das principais equipes, o Potiguar está num processo de recuperação dentro da competição. O Potiguar cresceu muito no grupo C e está hoje já com 12 pontos, está logo atrás do Souza. E aí é uma das equipes que está buscando aí uma dessas vagas. Os clubes paraibanos estão, vamos dizer assim, na dianteira, pelas 2 outras vagas do grupo. Eu acho que o Pacajus vai passar juntamente com o Santa Cruz. Eu acho que os paraibanos vão estar disputando por essas outras 2 vagas. E o Potiguar entrou nessa briga também com os 3 paraibanos por essas vagas. Então, eu acho que esse empate do Souza diante do seu torcedor com o Potiguar, isso foi péssimo para o time. Isso foi péssimo, eu digo dizer que foi horrível para a equipe do Souza, porque é uma equipe que está na briga direta com o Souza pela vaga. E aí, se ele não consegue vencer daqueles que ele está brigando pela vaga, isso, claro, deixa o torcedor insatisfeito, e isso pode prejudicar a equipe no final dessa primeira fase na busca pela classificação. E a questão do Souza é meio complicada porque é um time que tem um estilo de jogo e uma identidade, sabe? E isso é muito difícil de você conquistar. Isso. Mas tá cada vez mais difícil do Souza conseguir sustentar esse estilo de jogo, até porque tá sobrando muito na defesa. A defesa é a segunda pior defesa do grupo A3 da Série D, perdendo só pro Globo, que tem 22 gols sofridos. Então talvez nem entre na conta. Só o Souza 12 gols sofridos, enquanto marcou 14, o melhor ataque da competição. E aí é que tá, né, Léo? Falta o equilíbrio. Falta o equilíbrio. Porque se uma equipe tá bem demais no ataque, ela não pode ser tão ruim na defesa. E o Souza precisa, a diretoria do Souza precisa se alertar para isso. Porque, tudo bem, possa ser que seja uma falta de ajuste ou outro, mas se o resultado já está mostrando que a equipe do Souza não está conseguindo se defender muito bem, dá opções para o treinador para que ele possa mexer no time e possa tentar modificar a coisa. O grupo é difícil, eu já falei isso, o grupo é difícil, mas não dá para o Souza estar tomando tantos gols como vem tomando. Principalmente de adversários que geralmente, quando vão enfrentar o Souza, eles se fecham na defesa até por conta do próprio estilo do Souza. Jogar. Então eles acabam sendo mais defensivos, mas isso também sugere que eles vão aproveitar os contra-ataques, que muitas vezes são cedidos pelo Souza, tem muitos espaços. Então se a gente pega, por exemplo, uma equipe como o Pacajus, que mesmo sendo líder do campeonato, quando foi enfrentar o Nacional de Patos lá no José Cavalcante, é uma equipe que se fecha bastante, que joga nesse contra-ataque, é uma equipe de bastante transição. Então, você enfrentar o Souza, quando o Pacajus for enfrentar o Souza, vai ser um confronto muito, muito difícil para o Souza, por justamente essa característica do Pacajus. Isso. E tem outras equipes, como até mesmo o próprio Santa Cruz, que consegue fazer esse mesmo estilo de jogo e que dá muita dor de cabeça, principalmente para aquelas equipes que gostam de trabalhar a bola, que gostam de ter a posse de bola, que é o caso do Souza. Isso. Então a gente vai ficar aí bastante atento à questão do Souza, porque pode complicar, né? A gente chegou aqui falando que o Souza era a melhor equipe paraibana e, para mim, na minha humilde opinião, ainda é a melhor equipe paraibana, mas tá passando aí por um momento de turbulência que pode ser complicado. Exato. E eu digo, assim, numa realidade próxima, pensando se o Souza conseguir se classificar para a próxima fase de mata-mata, esse cenário não é nada bom. Não, é uma das coisas que eu tava me questionando essa semana, Léo. Das 3 equipes paraibanas, e eu sendo bastante sincero, eu vejo o Nacional de Patos, por exemplo, com mais chances de chegar numa próxima fase de mata-mata
e ter mais êxito, porque é uma equipe que dentro de casa tem feito os resultados, tem feito o dever de casa, do que eu vejo, por exemplo, Souza e Campinense. As duas outras Eu acho equipes que até o Campinense têm tido um melhor, vamos dizer assim, desempenho dentro de casa, porque o Campinense, todas as partidas que teve em casa, ganhou. No primeiro momento da competição, né? Nessa primeira acho que fase. o Campinense ele tem essa característica também como as outras equipes de mais defesa, entendeu? Isso. E por mais que a gente... O cenário do Souza, o estilo de jogo do Souza seja mais vistoso... Ofensivo. A gente goste, mas a gente quer que isso exista mais, a dificuldade é maior também. Não, então, isso é difícil de sustentar. É difícil de sustentar. É um preço que é pago para a equipe que tenta jogar de maneira ofensiva. É um preço pago. Mas é preciso ter o equilíbrio. E o Souza precisa buscar isso. Não tenho dúvidas que o Renatinho ele tá buscando esse equilíbrio na equipe do Souza, principalmente defensivo. Porém, eu acho que o Souza pode dar uma olhada aí, a diretoria do Souza. Ou aquele negócio ali. Beleza, se a defesa não tá prestando, bota o ataque aí pra dilacerar os adversários. Não, Como o meu pai sempre fala. Meu pai é muito fã do Vanderlei Luxemburgo, nosso queridíssimo Luxa, Puxel. Ele fala assim: Luxemburgo pode tomar 50 gols, mas ele faz 51. Então se o pode Souza ser um aspecto. Se o Souza tá tendo uma dificuldade defensiva, então aposte tudo no ataque. É uma opção. E eu acredito que isso pode sim realmente funcionar. Só que eu acredito que aí que a diretoria pode conversar um pouco com o treinador Renatinho pra ver o que ela pode fazer já e que ajudar. Ela dá tanta confiança pra ele. Exato. Conversa com o treinador, pergunta quais são os setores que o treinador precisa de reforços. Eu acho que dá pra buscar. Acho que ainda é tempo. Bom que vai ter um tempinho também, desde o jogo lá do domingo contra o Potiguar, para o próximo confronto no próprio pra ajustar Marizão. Isso daí, né? Então não vai precisar viajar. São 10 dias, né? Isso. Talvez tenha uma folguinha ali, uma folguinha lá, mas mesmo assim é um tempo de descanso e de preparo que vai ser muito importante para os próximos confrontos, que assim que são cruciais. Santa Cruz, Campinense e Nacional. São equipes muito complicadas, difíceis. Principalmente contra o Campinense, que por mais esteja abaixo do Souza na tabela, vai ser fora de casa. Vai ser fora de casa. Então, contra o Nacional é em casa. Nacional é em casa. Isso é bom. Pro Souza, né? Então vamos acompanhar a realidade aí do nosso queridíssimo Souza. Mas vamos mudar de assunto? Vamos. Olha, você veio trajado de coincidência, ô Ramon? Não. Foi proposital lá. Pra quem tá assistindo aqui a gente no YouTube, no Spotify também, Ramon está com a camiseta da Seleção Brasileira, que agora tem um novo treinador. Um novo? A gente já pode falar que ele é novo treinador? Então, falta um anúncio oficial, mas dizem falta o anúncio oficial. Dizem que o anúncio oficial só vai ser no ano que vem. Falta ele chegar, falta o anúncio oficial. Falta tudo. Mas... a princípio, fontes confiáveis. Exatamente, e grandes veículos da mídia já anunciaram que Carlo Ancelotti será o treinador da Seleção Brasileira a partir de 2024, quando a temporada europeia se encerra. Perfeito. Então, Carlo Ancelotti ainda vai treinar o Real Madrid por uma temporada e vai assumir a Seleção Brasileira em seguida. Isso. Justamente já para pegar a equipe para a Copa América, viu? Porque a Copa América é em 2024. Perfeito. Eu acho que é bom. Eu vou ficar... Eu acho que eu tô em dúvida agora se ele realmente já chega pra Copa América ou se ele vai colocar o Ramon Menezes pra treinar. Algumas notícias que circularam já desde... Ontem, não foi, Léo, que foi anunciado? Acho que foi ontem, não foi? Foi. As notícias que já foram circuladas. Primeiramente, que o Ancelotti vai, se não me engano, mandar o filho dele para participar da transição dele para a seleção, né? Então, talvez eu acho que o Ramon fique realmente à frente da seleção, mas porém com o filho do Ancelotti... A gente tem que lembrar também que o Ramon tem o que fazer, né? Ele é treinador da seleção sub-20. Tem, mas aí eu acho que eu acho, pelo menos, que vai ter esse daí. Bota da Sub-17, né? Talvez um ou outro. O que eu acredito que vai acontecer nesse primeiro momento, na verdade, não é o que eu acredito, né? Pelo menos as notícias que estão circulando. Que teria essa pessoa que o Ancelotti mandaria para poder
fazer essa transição. Ele seria integrante da comissão técnica. Exato. Eu acho que seria uma passada de bastão, assim, vamos dizer, basicamente ali como foi feito, não vou dizer como foi feito, né? Mas que acontece muitas vezes, por exemplo, quando o técnico interino. Isso, que vai estar ali por um tempo fazendo um trabalho enquanto o outro não chega. Vamos aqui ao que foi divulgado, né? Primeiro momento seria isso, que ele chegaria apenas no meio do ano que vem. Por que isso aconteceu? Porque Ancelotti ele tem um contrato com o Real Madrid e ele falou que só vai... Ele tem uma cláusula que ele pode ativar de renovação com o Real Madrid, porém, essa cláusula ele não iria não iria ser ativada. O Florentino Pérez já está consciente disso. Se ele quiser demitir o Carlo Ancelotti agora, exato, por ter já confirmado um trabalho depois, eu acho que ele poderia fazer isso. Então, mas aí não vai, porque tá tudo conversado entre eles, né? Entre Ancelotti, presidente da CBF. Ele ainda pode ser demitido. Pode, mas eu acho que não vai. Eu acho que realmente, porque inclusive é uma das informações que foi divulgada ontem, o motivo pelo qual o Ancelotti não vai sair agora do Real Madrid é porque ele foi um dos fatores que fez com que Vinícius Júnior ficasse no Real Madrid e não saísse por conta dos atos de racismo. Uhum. Então a permanência do Ancelotti para essa transição, porque agora teve toda uma mudança. Vinícius Júnior agora se tornou o principal jogador do Real Madrid. Oficialmente, assumiu o principal número da equipe, que é a camisa 7. Então agora tudo vai ser meio que em volta a Vinícius Júnior. O projeto do Real Madrid agora é o Vinícius. Até porque eles não propuseram um nome para substituir o Benzema. Exatamente. Trouxeram o Roselu, mas não é a mesma grife. Exato. E eu acho que ainda vai a mercado comprar um outro centroavante. Eu acho que não sei. É uma possibilidade. Porém, isso aí foi um dos nomes que foram... Foi um dos motivos pelo qual Ancelotti não saiu nesse primeiro momento do Real Madrid. Ele só sairia depois que terminasse o contrato dele para ajudar o Vini Júnior nessa transição para se tornar o principal jogador da equipe. Ponto. Isso aí foi o que foi divulgado ontem na imprensa, o que está nos bastidores. Um outro ponto seria justamente isso, né? De ter essa pessoa para fazer a transição. A imprensa está criticando muito a forma como isso está sendo conduzida, né, Léo? Estão falando que isso é um desrespeito à seleção brasileira, à história da seleção brasileira, que o Brasil não pode ficar parado esperando um treinador acabar o contrato dele para poder assumir a seleção. E aí, Léo, assim, eu queria escutar de você primeiramente o que é que você acha, depois eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, mas sobre esse primeiro tópico, o que é que você acha? A questão, assim, quando a gente coloca que a seleção brasileira está parada esperando por alguém, implica em duas questões. A gente está esperando algo confirmado ou não? Então, por exemplo, há uns meses atrás, na última data FIFA, por exemplo, a gente supostamente estava esperando alguma coisa acontecer. Foi. A gente não sabia o quê. Agora a gente sabe o que a gente está esperando. Então, aí, tudo bem. Eu acho ok. Até porque a gente está esperando um treinador, que não é qualquer treinador. É um dos melhores treinadores da história do futebol, que é o Carlo Ancelotti, multicampeão de Champions League, como jogador, como treinador. Então, a gente não está esperando algo à toa, como a gente estava meses atrás. Justo. Como a gente estava na última data FIFA, por exemplo. Agora que a gente tem algo a esperar, alguém a esperar, eu acho que é válido. O Ramon Menezes não é nenhum... O cara não tá ali à toa. Ele é técnico da Sub-20, trabalha para a CBF, não está ali à toa, a troco de nada. Então, ele tem capacidade de fazer essa transição e de manter a equipe. A equipe ganhou bem, obviamente, era no amistoso que fez contra a Guiné. Vai jogar de novo, né, contra a equipe de... Senegal, né? Senegal. Então, a gente não espera muito que o Ramon Menezes entregue tudo a partir de agora. Mas a questão é que a gente agora tem um norte e a gente já tem o que se segurar. Eu acho que a questão do Carlo Ancelotti é que a chegada dele implica em muitas novas consequências, né? Que a gente vai ficar se perguntando. Será que vai ser interessante? Como é que isso vai funcionar? Vale a pena esperar um ano para um treinador? E se o treinador não ganhar a Copa do Mundo? Aquelas incertezas, né? E aí eu já vou entrar nessa barreira aqui, que é a primeira e a mais óbvia de todas. Porque o talento dele ninguém questiona. Um grande treinador. Eu acho que... Depois eu falo mais pra frente um pouquinho sobre tática, essas coisas, o que esperar do Ancelotti. Mas o que eu vejo do Ancelotti
ele não tem um perfil brasileiro. Entendeu? Vamos. O que é um perfil brasileiro? Abel Ferreira tem perfil brasileiro? Não. Mas você não acha que ele não tem um perfil brasileiro, não? Não acho que Abel Ferreira tem perfil brasileiro. Porque eu acho que o perfil brasileiro que o pessoal tem na cabeça, pelo menos eu acho que é a ideia que o pessoal tem, é um perfil Guardiola da vida, que é o da escola do Tele Santana e tudo mais. Eu acho que é esse o perfil que o pessoal tem na cabeça, porém eu acho que o pessoal tem talvez uma amnésia crônica, não sei, mas as pessoas se esquecem quem foram os 2 últimos treinadores campeões do mundo pela seleção brasileira. E não foram treinadores que jogavam pra frente. Foram treinadores retranqueiros. Não, eu falo assim, historicamente retranqueiros. Eu falo assim, o perfil de treinador como humano, vamos dizer assim. Como ele fica ali na área técnica, como ele reage. Tu quero dizer que, por exemplo, aquele treinador mais energético. Sim, que é mais assim, que é mais doido. Eles queriam um treinador que fosse assim desse jeito? Exatamente. Carlo Ancelotti, ele é pomposo. Mais tranquilão. Ele não é nem tranquilo, ele é pomposo. Ele fica assim, ó, com a sobrancelha dele, mascando um chicletinho. Ele raramente sai da pose. Então é um cara que vai ter uma quebra muito grande e talvez até uma falta de identidade com a própria torcida brasileira. A questão assim da seleção brasileira atualmente é como a torcida consegue se enxergar nesses jogadores e como a torcida está cada vez mais, de certa forma, abandonando essa seleção. Né? De interação, de paixão como a gente tinha há décadas atrás, que a gente não tem hoje. Eu acho que o Carlo Ancelotti ele traz essa questão, ainda mais essa questão, porque ele não vai representar um povo brasileiro. E eu acho que esse é o ponto principal da questão dele ser um estrangeiro, de ser um italiano. Talvez se ele fosse, por exemplo, um português, onde a barreira é menor e as características são mais parecidas, por exemplo, Abel Ferreira se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. Luiz Castro, outros treinadores, até mesmo argentinos, latino-americanos, se dão bem aqui no futebol brasileiro. Mas a questão do Carlo Ancelotti é o quanto ele vai representar para o povo brasileiro. O que eu acho que representa pouco como identidade, entendeu? De seleção. Mas a questão do Carlo Ancelotti é que ele é um grande treinador e sabe muito bem lidar com esse elenco de jogadores, principalmente brasileiros. Ele já treinou muitos brasileiros. Se a gente lembrar o Milan, onde ele foi campeão do mundo, campeão da Europa, era Serginho, era Cafu, era Kaká. Agora ele tá treinando o Real Madrid, Éder Militão, Rodrigo, Vinícius Júnior. Então o cara tem esse conhecimento de jogadores brasileiros, mas ele não é um brasileiro. E será que isso é um problema? Pra mim o problema é ele não ganhar títulos. Eu acho que esse é o grande problema. E ele é um cara que tem títulos no histórico. Eu acho que o grande mal do torcedor brasileiro, e eu digo isso sem sombra de dúvida. Eu fui mal profundo e você falou, não, mas o problema é ganhar título. É porque eu acho que o brasileiro tem problemas com a seleção. Qual é o problema do torcedor brasileiro, por exemplo, com o nosso querido o antecessor, que era o Adenor, né? O nosso querido Adenor. O pessoal, no início, gostou muito do Tite. Tite começou a vencer partidas, a equipe jogar bonito, era Corinthians, tal, não sei o quê, pá, aquele negócio todo. Bastou ser eliminado para a Bélgica na Copa do Mundo. O Tite não teve um dia de paz até perder para a Croácia na Copa do Mundo nos pênaltis. Não teve um dia de paz. O Tite ganhou... Não teve depois também, não. Não teve. Porque, veja, eu digo aqui sem nenhum medo de ser feliz. Por mais que o Tite, na beira do campo, parecesse um torcedor e muitas vezes chutava com um jogador, aqueles gestos eu acho muito maravilhosos. Que muitas vezes ele ficava assim, ó. Ele ficava como se ele estivesse lá em campo. Tipo, ele subiu pra cabecear. É engraçado. Enfim, isso parece muito com o torcedor brasileiro. Só que aí qual foi o grande problema? Tite não alcançou os objetivos que eram os mais importantes, que é justamente conquistar a Copa do Mundo. Conquistou uma Copa América assim, que no primeiro momento parecia ser algo até muito significativo. A de 2019? Foi. Mas aí, posteriormente, você percebe, né? Ninguém lembra dessa Copa América, porque a Copa América que significou mesmo foi a que nós perdemos pra Argentina. Até mesmo porque o Neymar não estava jogando nessa 2019. Exato. Não teve um mesmo peso. Mas eu achei especial, porque completava um século, né, de seleção brasileira. E também foi aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil com a torcida, só que aí também nós tivemos no ano seguinte. Foi contra o Peru no final, né?
Foi, isso mesmo. Aí Bateu o Peru no final e nós foi tivemos campeão. entre 2020 e 2021 aí, acho que foi 2020, a Copa América que a Argentina ganhou. Sim. Dentro é do de Maracanã. 2020, mas que foi disputado em 2021. Foi isso. E Aí, a no Maracanã. final foi no Maracanã ou Foi foi no o Maracanã. torneio todo? Não, foi Acho que foi o a torneio competição todo. foi feita aqui no Brasil, porque Que era o Brasil... pra ter sido na Colômbia. Exato, A aí o Colômbia tava Brasil... em crise. Exato, o Brasil, dos países sul-americanos, era o que tava com a situação da Covid mais tranquila, aí fizeram aqui pra ser mais tranquilo. Também enfim. dinheiro, né? Enfim. Mas esse é um ponto que eu falo do Tite, né? Eu acho que, pronto, o torcedor começou a se tornar insatisfeito com o Tite porque o Tite não conseguiu o principal objetivo, que foi a Copa do Mundo. Teve 2 oportunidades e não conseguiu. E muitas vezes o pessoal creditou as eliminações a ele por ter mexido errado na equipe, ou no caso de 2018, ter demorado demais para mexer no time. Que foi um ponto que o pessoal criticou muito, foi essa falta de rapidez, né? Na mudança. Dinâmica de Copa do Mundo, um torneio curto. Se a gente lembrar, por exemplo, o Scaloni, o cara começou com o Lautaro, não jogou bem, no próximo, Julián Álvarez. Exato. E é isso. E aí, um ponto que eu falo, Léo, torcedor brasileiro, imprensa brasileira, eu digo imprensa, principalmente a parte ali dos comentaristas, alguns jogadores, mas uma parte também da imprensa, principalmente a mais antiga. Existe uma rejeição muito grande com os técnicos estrangeiros, porque ainda existe um ar de soberba no brasileiro, de que nós somos os melhores do mundo, nós somos os campeões do mundo. Então, nós que não, em questão de talento a gente não precisamos aprender nada com ninguém. Ninguém tem nada a acrescentar pra gente. Nós podemos sair desta situação, vamos dizer, que nós estamos, porque nós chegamos até aqui, então nós mesmos podemos sair dessa maré de não ganhar títulos. Só que eu acho que é um problema muito grande esse tipo de pensamento, porque o futebol brasileiro passou por um período muito grande e ainda assim está melhorando, mas passou durante muito tempo com esse tipo de pensamento e não evoluiu. O Brasil ficou muito tempo para trás. Muito. Basta você olhar para trás e o espaçamento que nós tivemos aí entre um título mundial de um clube brasileiro para outro. O último time campeão mundial brasileiro tinha sido o Inter em 2006, e aí passamos quase aí, não vou dizer que foram 10 anos, mas foi de 2006 a 2012 para ganhar novamente com o Corinthians, e aí agora já estamos em 2013 e nunca mais nós tivemos 2013? 2012. O Corinthians foi campeão mundial. Você falou, a gente tá em 2013? 2023, perdão. E não tivemos uma outra equipe brasileira campeã do mundo desde 2012. Aí já é uma questão. Eu acho que aí é uma questão também, não só nossa aqui como produto, como evolução tática, enfim, de futebol. É uma questão de dinheiro também. Não, mas... Até mesmo, por exemplo, se a gente lembrar que na Europa, o título europeu não sai dali, de Espanha, de Itália, de Inglaterra. Tá ali. Não sai dali. Perfeito. Não vai pra Holanda. Não vai, claro, tem a questão do investimento e tudo mais. Isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas os clubes brasileiros cresceram em questão de investimento. Nós tivemos recentemente o Flamengo fazendo uma grande final do Mundial contra o Liverpool. Nós tivemos uma grande final entre Chelsea e Palmeiras. Equipes brasileiras estão voltando a conquistar porque foram equipes que passaram por mãos de treinadores europeus que trouxeram uma filosofia diferente e acrescentaram ao futebol brasileiro. Exato. E aí é por isso que falta para mim, nesse ponto, um pouco mais de humildade, não só do torcedor, da imprensa e também dos comentaristas, porque eu acho que nós temos que aprender um pouco mais com aqueles que estão consolidados, aqueles que entendem, que não vou dizer que os brasileiros não entendem de futebol, mas aqueles que estão consolidados no cenário mundial e que, por exemplo, Carlo Ancelotti, multicampeão do mundo por Milan, Real Madrid, teve títulos pelo Bayern de Munique, um treinador multicampeão do mundo. É um cara que vai agregar demais. Ele já tem uma relação muito boa com os brasileiros do Real Madrid. Já treinou outros treinadores brasileiros. O Ronaldo Fenômeno, inclusive, fala muito bem dele. Ronaldinho Gaúcho, Kaká. São todos treinadores que falam... Cristiano Ronaldo fala que é o melhor treinador que ele já teve. E aí, cara? Aí um cara desse, o pessoal tá questionando... Vai passar um ano pra poder... Isso não é digno da seleção brasileira. Isso é é uma humilhação, é se rebaixar... Pô, velho, humilhação, o cara tomar de 7-1 dentro de casa pra uma Alemanha. É você sair de uma Copa do Mundo pra uma Croácia, pra uma Bélgica.
dizendo até mesmo, jogamos melhor. Foi eliminado. Foi eliminado. O Brasil é pentacampeão do mundo, mas ficou pra trás. O Brasil ficou pra trás. E eu acho que essa atitude, esperar um ano, por que não esperar um ano? O Filipão não assumiu a seleção em 2002, pouco tempo antes da Copa do Mundo? Scaloni era treinador da seleção da Argentina nos últimos 2 anos. E foi campeão. Você tá entendendo o ponto que eu falo? Aí os caras vêm, não, mas esperar... catar coquinho. Eu acho que o que você falou é interessante, que resume bastante o que a gente tá sentindo aqui, até mesmo como torcedor da seleção brasileira. A gente tá cansado. A gente quer ganhar, pô. A gente tá cansado, a gente tá ficando exausto. A gente já vai bater o recorde de tempo sem Copa do Mundo. Novamente, né? Se não ganhar na próxima Copa do Mundo, vai passar o recorde que foi de 70 para 94. Exatamente. Então, acho que ainda não, porque a Copa foi depois, né? Então, tipo, ela foi 2020, final de 2022. Então, a questão é só de meses, né? Exato. Não, mas não faz diferença, não. Então. Eu falei besteira. Mas, assim, a questão é que nós, torcedores brasileiros, nós estamos exaustos de ver a seleção perder, do tempo passando, dos jogadores serem qualificados. Eu vi esses dias o PVC falando numa entrevista no Inteligência Limitada. Ele falou que o Brasil é o único país a ter brasileiro em final de Champions League desde 2000. Desde 2000. Nenhum outro país teve pelo menos um jogador disputando o final de Champions League como brasileiro. Espanha, Itália, Inglaterra, tudo europeu, não teve o que o Brasil teve. Então nós temos jogadores, até mesmo aquela seleção pereba de 2014, que, cara, eu não sei como eu achei que o Brasil ia ser hexa. A gente se iludiu com o título de 2013 contra a Espanha. Muito. Mas, cara, a gente tem sempre bons jogadores. Até mesmo aquela seleção poderia ser campeã do mundo. Até mesmo de 2010, do Dunga poderia ser campeã. A gente sempre tá no topo, mas a gente nunca consegue ir além. E eu acho que a chegada do Carlo Ancelotti talvez seja um grito de que a gente, assim, ok, chegamos no nosso limite. Precisamos tomar medidas mais drásticas. Isso. Tentamos um projeto a longo prazo com o Tite. Não deu certo. A gente já tentou trazer nomes antigos no Filipão. Não deu certo. Já tentamos Dunga de novo. Não deu certo. Então, cara, acho que tá chegando o limite e o limite chegou. Então, a gente tá trazendo, a seleção brasileira tá trazendo o Carlo Ancelotti não só como uma necessidade histórica, até mesmo histórica, cultural, vamos dizer assim, mas também porque estamos cansados e a gente precisa de uma renovação. E a gente precisa... Renovação não é a melhor palavra, desculpa. Acho que a gente precisa de um cara que lá e carimbe. E eu acho que a chegada do Carlo Ancelotti é histórica não só para o Brasil, mas para o universo de seleções que nunca teve um treinador tão qualificado numa posição tão alta, principalmente de técnico de seleção brasileira. Exatamente. Eu acho que o que mais poderia se aproximar é caso o Zidane tivesse ido para a França, assumido a França. Assim. E eu acho que mesmo assim não seria tão grande quanto o do Carlo Ancelotti. Porque o Ancelotti também ele tem uma dimensão muito grande para o futebol mundial. Um outro ponto, Léo, que eu vi pessoal criticando, eu fiz uma resposta, uma publicação num post que teve lá do Sport TV, do Ricardinho falando. Fiz um post um pouco agressivo, não vou mentir, mas polêmico. O pessoal começou a me criticar, porque eu disse que a vontade do povo estava sendo feita do Ancelotti chegar na seleção. E o pessoal, da onde você tirou isso? Me chamaram até de cabeção. Da onde você tirou isso? Que povo é esse que você falou? Não sei o que, não sei o que. A internet, muito agradável. Só que aí eu fui olhar os comentários, a grande maioria dos comentários era apoiando a vida do Ancelotti. Sim, todo mundo apoia. Os comentários lá que estavam falando, pessoal, mais por conta de vontade própria. Mas qual é o ponto que eu quero destacar, Léo? Um dos fatores lá que eu vi o pessoal comentar era que, agora chegando Ancelotti, jogador que joga aqui no Brasil não vai ser mais convocado. Eu não acho que é bem assim que funcionam as coisas, não. Ancelotti, ele é um cara visionário. Ele Tite consegue tá aí, já não convocava? Tem esse ponto também. E aí, cara, a gente tem que ter um pouco de paciência. E justificável, assim, já vou falar isso. É justificável não convocar jogador brasileiro. Você vê você ainda vai ver o cenário, a gente ainda vai ver como é que vai ser esse trabalho, se confirmar.
Porém, o Ancelotti, ele é um cara que ele gosta muito de brasileiro e pode ter certeza, se ele vê um talento brasileiro, ele não vai abrir mão de ter esse cara. Ele vai ter uma equipe, não é o treinador que escolhe. Exatamente. É a equipe que seleciona e ele vai ver os highlights do cara no YouTube, vai ver o que o scout separou. E quando ele assumir mesmo a seleção, ele vai estar acompanhando de perto. Exatamente. Pode ter certeza que ele vai estar acompanhando de perto esses jogadores. E o que eu acho que isso é um ponto que não vai se justificar. Eu acho que vai ter jogadores sim que jogam no Brasil, principalmente quando o jogador for qualificado, ele vai chamar sim. Eu acho que ele vai, inclusive, utilizar muito uma tática que o próprio Bielsa está fazendo no Uruguai, que é num primeiro momento convocar jogadores que ninguém conhece para poder testar. E eu acho que o Ancelotti ele vai gastar bastante, principalmente os amistosos e tudo mais para isso, para poder fazer teste na seleção. Dito isto, eu acredito que, de uma maneira geral, analisando, eu acho que é uma das escolhas muito certeiras dos últimos anos da seleção. E é um cara que é especialista em tiro curto, Léo. O que Ancelotti tem de campeonatos que tem mata-mata e que ele ganhou é brincadeira. É um cara que é especialista nisso. E tem perfil de treinador campeão do mundo. Ramon, eu falei aqui sobre a questão de identidade do futebol brasileiro, de treinador. E realmente isso vai ser um problema. Eu acho que vai ser um problema. Mas a questão do Ancelotti, na minha opinião, ele é perfeito. Não tem outra saída. Ele é perfeito para ser treinador de seleção. A gente fala muito do Guardiola, do Klopp. Sim. Esses treinadores, eles só rendem com tempo, com trabalho. Algo que uma seleção não permite. É por isso que eu acho que o Guardiola não daria certo na seleção? Jamais daria certo numa seleção. Não acho que daria certo. Eu acho que se ele quisesse dar certo numa seleção, ele teria que mudar seu estilo. Eu acho mais fácil ele morrer do que mudar o seu estilo de futebol. Até mesmo, por exemplo, a gente lembrar do Luiz Henrique. Luiz Henrique é um treinador que gosta do tic-tac e tudo mais, mas ele só rende numa Espanha, onde ele tem esse cenário ideal. Os jogadores já nascem prontos para isso. São treinados desde berço, né? E a questão do Ancelotti, por que ele é perfeito? Para mim, ele equilibra a figura do treinador. Cara, eu já li o livro dele, que se chama Liderança Tranquila. Ele é um cara extremamente forte de vestiário. Ele consegue domar leões. Ele consegue ser um treinador empático, mas também firme, paizão, mas também que cobra. Então, ele é um treinador completo para vestiário e também na questão tática, porque ele, além de ser um cara muito dinâmico, se ele quiser colocar a sua equipe mais ofensiva, ele coloca. Se ele quiser colocar mais defensiva, ele coloca. E essa dinâmica é muito interessante para a seleção, que é algo de tiro curto, de pouca tática. Muitas vezes, o futebol não avança no futebol de seleções, e sim no futebol de clubes. Sim. Aí o que é reproduzido nos clubes entra mixado na forma da seleção. Foi o que aconteceu em 2010 com a Espanha, 2014 com a Alemanha. Exatamente. Que, se você fosse olhar, a base dessas seleções eram Barcelona e Real Madrid 2010 ali na Espanha, e da Alemanha, campeã do mundo 2014, você tinha a base do Bayern de Munique, alguns integrantes do próprio Borussia Dortmund, que eram as equipes daquele momento, né? E você tem alguns outros integrantes alemães, mas basicamente as bases eram essas, né? Exatamente. E só pra encerrar aqui, ele é muito interessante nessa questão tática, porque ele vai conseguir talvez tirar o melhor de um jogador e também conseguir fazer estratégias eficientes para a equipe. Como a gente já viu, por exemplo, na época que o Real Madrid foi campeão da Europa, o quanto o Vinícius Júnior era bem utilizado. Algo que talvez nenhum outro treinador talvez tenha conseguido. Perfeito. O Vinícius Júnior é um jogador que, cara, pra contra-ataque, pra transição, ele é mortal. É monstro. É mortal. E o Ancelotti conseguia tirar o melhor disso. E ele trabalha com o Rodrigo, ele trabalha com o Militão, então ele tem muita capacidade. Desses jogadores depois que chegaram na mão do Ancelotti então, cara, é outra história. Não tem o que dizer, você pode não gostar por ele ser estrangeiro, mas a chegada dele é incrível. Ele pode dar errado, mas aqui o nosso prognóstico, o prognóstico do Mais Fute e de outros locais que você vai ouvir aqui, é que ele é perfeito. Perfeito. Eu acho que o que está sendo mais questionado na imprensa é a forma como isso está sendo conduzido. Bicho, Sim. Eu já falei, eu vou falar isso aqui de novo. Não importa. Sinceramente, não importa. Isso é o mínimo.
com o tamanho da contratação do Ancelotti para a seleção brasileira, é o mínimo. 1 ano esperando. O que vai acontecer nesse ano? Vai ser alguns amistosos e o início da eliminatória. Não vai matar o peixe. O Brasil vai estar na próxima Copa do Mundo. Isso não vai deixar de acontecer. Exato. Porque mesmo sem estar no treinador, essas partidas, pode ter certeza, a equipe de seleção brasileira é completamente superior. Os jogadores são extremamente qualificados. Mas vai ter pouco tempo. O Tite teve aí 6 anos no comando e foi campeão. Não vai se justificar esses argumentos. Eu acho que isso daí não vai diminuir nada a seleção brasileira, principalmente se no final disso aí tudinho acabar com o título. Aí eu quero ver quem é que vai estar se lembrando da forma como foi conduzida essa negociação. O povo vai estar vendo o Carlo Ancelotti com charuto na mão. Até eu vou botar o charutão aqui. E com isso a gente encerra esta edição do Mais Fute. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui até o final. Muito obrigado por essa atenção. Obrigado pelo seu ouvido. Demais. E obrigado. Espero que você retorne para uma próxima edição. Na próxima terça-feira tem a 7ª edição, camisa 7. Olha aí. Do Mais Fute. Quero agradecer a você, Ramon. Quero agradecer a Marcelo Gomes também. Grande Marcelo. E é isso. É nóis. Até a próxima. E, hoje tem jogo da Seleção Brasileira às 4 horas da tarde. Acho que um pouco depois sai o nosso episódio, né, Léo? Sai junto. Então, você termina o jogo e já, emenda aqui no Mais Fute. É isso. Um abraço e até a próxima.